Queridos, e como a gente já falou aqui, a gente está numa série de boas notícias. Em breve a gente vai ter um tempo aí de envio, onde a gente vai ter a oportunidade de fato, assim como foi testemunhado aqui, a gente poder ir na casa das pessoas para falar do amor de Cristo, né? Para falar, para levar as boas notícias. E assim como eu falei hoje de manhã, né? Eu confesso que logo que eu cheguei aqui nessa casa, e hoje eu falei, até o Bruno e a Silmar estavam aqui. Eu lembro como se fosse hoje, pastor, quando você estava desafiando a galera para ir para boas notícias. E eu falei para a Janine assim, será que é isso? Até a Vivi e o Rafa estavam junto com a gente lá, a gente estava no clubinho, na célula. E quando o pastor desafiou a gente, não, porque é hora de boas notícias, escolhe uma casa para ir. Eu vou confessar aqui, tá? Estou confessando aqui. Eu falei, gente, é isso mesmo, o pastor quer que eu vou na casa dos outros. Eu falei, escuta, eu posso ir na tua casa falar de Jesus? Eu falei, cara, não é possível. Gente, de verdade, depois da primeira vez, foi incrível. Hoje tem pessoas de Londrina ligando, faz boas notícias aqui, tem gente em Apucarana. Então assim, isso é um testemunho para você entender que como isso é precioso. Sabe, Deus faz tanto através de nós, mas inclusive em nós, quando a gente dá essa oportunidade de ver essa experiência. Então, eu quero que você fique de olho em tudo que vai acontecer nessa série. Eu quero que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer em você, para que de fato você esteja preparado para levar as boas notícias. Queridos, mas antes de entrar na palavra, eu queria convidar você a fechar seus olhos. Eu vou orar agora, amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pela sua presença. Pai, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é incrível, o Senhor é maravilhoso, tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença neste lugar. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade aqui, envolve-nos em tua presença. Pai, eu te peço sobre as nossas vidas agora graça, ó Deus, favor sobre nós. Ó Deus, que nós como igreja possamos estar atentos à tua palavra. Ó Deus, que essa porção que o Senhor tem para derramar sobre nós essa noite, ó Deus, possa surtir efeito. E a gente possa de fato cumprir o nosso chamado e levar as boas notícias. Pai, usa a minha vida conforme a tua vontade. Pai, eu só não quero atrapalhar. Faz, ó Deus, faz algo novo de novo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando a gente fala de boas notícias, é para cá, né? Toda vez eu me confundo. Agora vai. Quero dizer para você que o Evangelho, ele é a boa notícia, porque contém a mensagem maravilhosa da redenção de Deus para a humanidade pecadora, por meio da morte e ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. O Evangelho é e deve ser o núcleo central da pregação cristã. A gente ora sobre isso, a gente louva o Senhor, diversas letras das canções falam que tudo tem que apontar para o Senhor. E essa mensagem não é diferente, pelo contrário, ela vem para nos esticar e nos estimular a olhar para o Senhor. Ele tem que ser o centro. Sabe, algum tempo atrás eu estava ministrando para os jovens e falando sobre a identidade, e foi tão interessante porque à medida que Deus estava me ministrando antes de finalizar a palavra, e eu falando de quem nós somos em Cristo, o Senhor falou assim, só não esquece que essa palavra tem que ser cristocêntrica. Senão a gente acha que tudo tem a ver só comigo, né? É a história do mimimi, mas não é, queridos. Nós somos apenas coadjuvantes. O protagonista de toda a história é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês concordam comigo? Então, se Ele é o protagonista da nossa vida, Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, a gente tem que expressar isso. Tem que apontar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe, querido, e quando eu sou um pouco curioso, e tem gente aí que estava esperando a minha réplica contra a Janaína. Vou lavar a roupa suja aqui no altar, estou brincando. Mas teve alguns domingos atrás, a Janaína falou na parte da manhã, ela pegou mais pesado. Ela disse que não é que eu estava com burnout, não, o Fabiano está ficando louco. À noite ela pegou mais leve, ela falou assim, ele não está com burnout não, que é o nome chique, ele está ficando pirado. Mas aí eu falei, você me aguarda, porque a hora que eu pegar aquele microfone, eu vou falar a verdade. E agora eu estou aqui para falar a verdade. E eu quero falar que eu te amo. Estou aqui para falar que você é uma bênção, que eu só não estou louco por causa dela, por causa das orações dela. Mas além de ser louco, eu sou curioso também. E hoje, enquanto o Senhor estava ministrando no meu coração sobre essa palavra, e eu confesso que ontem eu ainda passei um apuro, porque depois que a gente saiu lá da festa, a gente estava tentando finalizar algumas coisas, e eu fui orar e falei, Deus, é isso mesmo, posso fechar o arquivo, a mensagem está pronta, e o Senhor tinha mais para falar. E o Senhor foi falando, eu sei que era 2 horas, eu ainda estava orando, e aí me vinha um sono,
E aí eu vou confessar mais um pecado, pastor. 2 horas da manhã eu levantei, peguei doce de abóbora da Marli, enrolei numa mussarela, mandei para Padre, agora eu estou pronto, Senhor, estou desperto, volta a conversar comigo aqui, vamos orar. Mas querido, o cansaço foi imenso, Senhor me perdoa. Mas o Senhor dá aos seus enquanto dorme também, vocês creem nisso, né? Glória a Deus por isso, porque daí eu fui dormir bem, né, bem abastecido, e o Senhor renovou minhas forças, e hoje acordei bem cedo, e o Senhor ministrou meu coração. E falando de evangelho, e de boas novas, pesquisando um pouquinho, quando a gente vai para a origem da palavra, a gente vê o seguinte, a palavra evangelho significa boas novas, esse termo é traduzido do grego evangelion, que significa boa mensagem. Originalmente a palavra estava relacionada às notícias, sabe do que, gente? De triunfo militar. Mas quando o Novo Testamento foi registrado, seus escritores atribuíram o termo evangelho às boas novas de salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque se a gente ainda continuar usando essa pegada da mensagem, né, do triunfo militar, foi isso que o Senhor fez por mim e por você. Ele venceu essa batalha, querido. E talvez aí você fale, não, mas essa luta não passa, mas ela vai passar, que o Papai do Céu já nos garantiu a vitória. Você sabe o que eu acho mais extraordinário? É que na Bíblia também tem um versículo que fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então assim, todas as promessas que Ele tem para mim e para você que estão na palavra de Deus, vai se cumprir, querido. Eu queria ouvir um glória a Deus e um amém mais alto. Amém, querido, porque assim, a gente compreende que aqui nós estamos num ambiente profético, e quando a gente ouve uma palavra, a gente tem que tomar posse, falar, Senhor, essa palavra eu tomo para mim, e eu tomo posse dessa palavra com fé e convicção, sabe, a gente vai ler alguns versículos aqui, onde a gente fala que o justo viverá pela fé, e vamos começar já logo no começo, quando tiver uma palavra que faz sentido para o teu coração, dá um aleluia, dá um glória a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor, sabe, eu já falei isso em outras oportunidades, talvez quando você está assistindo o jogo você vibra, né, talvez no aniversário você sapateia de alegria. Queridão, eu quero falar para vocês que aqui nós estamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Talvez se entrasse aqui o Jair Messias Bolsonaro, todo mundo ia aplaudir de pé e tal. Queridos, eu quero falar para você que é por isso que talvez quem é novo aqui pode até ficar escandalizado quando olha para a primeira fileira, que o povo dançando, pulando, só falta da cambalhota, né? Igual naquelas igrejas americanas que a galera dava um salto para cima. Eu queria aprender, porque vocês têm que entender que a gente tem que vibrar na presença de Deus, sabe, é isso que eu estou falando, nós estamos na presença daquele que é o Todo-Poderoso, o grande eu sou, sabe, então se você tem algo para pedir ou para agradecer, não estou falando que é só esse é o lugar, mas se apropria dessa oportunidade e fala, Senhor, olha para mim, eu estou na tua casa, e se você está aqui, querido, você já venceu o desânimo, você já venceu o comodismo, e glória a Deus pela tua vida, sabe por quê? Porque não é aleatório que vocês estão aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito, porque às vezes a gente está aguardando, né, o próprio pastor Diego já pregou sobre isso, algo sobrenatural, não, para mudar de vida tem que cair, sei lá, um raio perto do meu pé, sei lá, trovão, não sei, gente, aquilo que você está esperando já aconteceu, você está entendendo que Jesus desceu à terra, para morrer por mim e por você, não tem algo maior do que isso, querido. Depois disso é só a vinda do Espírito Santo, e eu quero te falar que Ele habita em você, é isso que eu falo, quando a gente compreende quem nós somos em Cristo, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós, a gente vai fazer assim como o pastor Diego pregou no domingo passado, a gente vai sair revestido de autoridade, a gente vai sair também de 2 em 2, e de forma intencional, sabe fazer o quê? Sabe fazer o quê? Aquilo que eu fiz aqui, ó, estou trazendo boa notícia, e para isso requer ousadia também. E às vezes a gente fala, mas eu não tenho essa cara de pau igual você tem aí, de subir, às vezes você passa vergonha. Eu falei, hoje de manhã, né? Eu falei, Deus, eu não ligo de pagar mico, eu choro mesmo. E quando eu choro aqui, gente, eu não choro porque eu quero ser apelativo, porque eu estou apelando emocionalmente para você. Quando eu choro aqui, porque eu sinto Deus me quebrantar, sabe? Porque assim, eu vibro na presença do Senhor, eu reconheço aquilo que Ele fez na minha vida, né? E talvez, não vou falar que minha mãe está assistindo, porque minha mãe não enxerga por causa do diabetes. Mãe, eu estou falando da senhora aqui, porque eu sei que ela está me ouvindo. E olha para você entender como que funciona, a minha tia de Maringá, ela coloca no YouTube, não sei se no celular, e coloca para minha mãe ouvir no telefone. Então, mãe, estou falando isso para a senhora. Se eu estou aqui hoje, é porque minha mãe pagou um preço alto de oração por mim, querido. Então, quando a gente compreende que se você está aqui hoje na igreja, é porque alguém pagou um preço alto de jejum e oração para você, eu quero convidar você a não rasgar o sacrifício de Jesus na cruz,
Porque se você não fizer isso que nós estamos estimulando a fazer, que é ir pregar o evangelho, ir levar as boas novas, é isso que você está fazendo. Você está tentando anular o sacrifício de Jesus na cruz. Sabe por quê, querido? Porque as boas notícias diz respeito a isso. E a gente vai falar mais a respeito, evangelho, boas novas, reino de Deus, sabe? Tudo diz respeito à fé e obediência para a gente viver tudo isso. Sabe, por isso que eu quero estimular você, quando tiver uma palavra, toma posse, glorifica o nome do Senhor. Sabe, a gente tem que começar a ser esticado. Mas às vezes você fala assim, não, mas Deus ainda não me esticou, estou numa situação confortável. Quem falou? Se você está aqui me ouvindo é porque Deus quer te esticar. E eu falei isso hoje de manhã também. Às vezes você está esperando um mover sobrenatural, uma grande revelação. Tudo que precisava ser revelado já foi. Talvez o teu pecado de estimação ainda não foi revelado para você, então ore para que isso seja. Mas eu quero dizer que assim, se você estava esperando alguma coisa acontecer, para você dar um passo de fé e avançar, eu quero te falar que já aconteceu. E vou falar de novo, se você mesmo ainda, a ficha não ter caído, de que Jesus veio e morreu na cruz por mim e por você, e você ainda está esperando um sinal, não tem um letreiro para passar aqui, né? Esse é o sinal. Precisou vir um cara aqui meio estranho, que se veste igual uma criança, para vir aqui falar para você, acorda para a vida, não fique esperando mais nada, dê um passo de fé, avance, coopere com a expansão do reino, querido. Sabe, às vezes a gente vê as pessoas falando muito sobre o reino de Deus, sabe, Jesus quando veio à terra, ele veio para estabelecer o reino, mas aí agora depende de mim, de você cooperar para a expansão, e o mais incrível de tudo isso é que Deus nem precisava da gente, mas Ele escolheu você, e o mais legal é que Ele escolheu a gente antes da gente mesmo ser formado, Ele já nos conhecia, sabe, querido, e quando a gente olha para essa mensagem, a gente fala, Deus, eu vou fazer igual o profeta falou, eu sou um cara de lábio impuro, só ando com uma galera estranha aí de lábio impuro também, só que eu estou aqui, se tem algo de bom em mim, se eu sirvo para alguma coisa, me usa, e foi isso que eu vivi, tenho vivido, sabe, querido, mesmo a Janaína falando que eu estou ficando louco, claro que eu acho que eu estou mesmo, eu estou passando alguns momentos de turbulência no meio profissional, mas por quê? Porque é uma soma de fatores, onde por mais que a gente está buscando o Senhor, e a gente ora, a gente jejua e faz devocional em dia, tem hora que a gente acaba somatizando algumas tarefas, e isso acaba nos deixando mais atribulado. Então eu estou aqui para falar para você, ore por mim, eu estou vivendo um tempo onde o Senhor está falando, beleza, mas você vai testemunhar enquanto você está nessa estação, porque é muito fácil depois que passa, sabe aquela situação, já está zerado, está tudo bem, aí eu estou com o sorriso aqui, fazendo lacinho. Então, mesmo passando por tudo isso, eu falei, Deus, se o Senhor ainda tem como me usar, eu estou aqui, estou disposto e disponível. Eu costumo falar que disponível está essa cadeira, essa aqui, que está vazia, essa está disponível, qualquer um senta ou arrasta ela, mas agora disposto é aquele que fala, quando Deus fala assim, e agora? Você fala, estou pronto e já estou saindo rasgando, e é essa atitude que o Senhor espera de mim e de você, querido, é isso que eu estou falando, não tem que esperar mais nada sobrenatural acontecer, sabe, não tem que você flutuar à noite enquanto dorme, não, querido, o Senhor já fez tudo que Ele precisava fazer, para a gente reconhecer Ele, o que precisa é esse estalo da gente falar, Senhor, eu reconheço a minha dependência do Senhor. E antes da gente avançar aqui na palavra, eu quero só dar um testemunho bem breve. Esses dias atrás, eu estava ouvindo o Jonathan Nehmer, e para mim não ficar um louco sozinho aqui, todo mundo sabe quem que é o Jonathan Nehmer? Então beleza, o Jonathan Nehmer é um comediante de stand-up, e ele é cristão, e ele é uma bênção, e a gente já teve a oportunidade de conversar com ele sobre o reino, e eu achei muito incrível que, acho que essa semana, ele gravou um Reels falando assim, todo mundo fala assim, você se arrepende de alguma coisa, e tem gente que fala, eu não me arrependo de nada, e ele falou, gente do céu, a gente como cristão, a gente se arrepende sim, a gente tem que se arrepender todo dia, na Bíblia fala que é para a gente se arrepender, sabe aí que eu falo assim, cara, se a gente não usar a rede social, a mídia social para fazer igual ele, de poder cooperar com a expansão do reino, talvez você vai usar a rede social só para ostentar quando tudo vai bem, ou talvez como a pastora Janaína pregou esses dias atrás sobre o desabafo na internet, aproveita e faz igual ele, mesmo você não sendo humorista, porque tem uns aí que tem hora que até faz umas palhaçadas que parece humorista mesmo, mas eu acho que você tem que ir para a rede social e falar do amor de Cristo, falar daquilo que Deus tem feito na tua vida, e aí sim a gente começa a cooperar com a expansão do reino. Mas agora, para mim avançar no próximo slide, eu quero falar algo para você, e a gente está nesse tempo de preparo para ir para as boas notícias,
E talvez a gente fale, não, mas mete o pau, vai lá, sai rasgando. Mas eu quero convidar você a desde já começar a orar e jejuar em prol disso. Fala assim, Deus, me dá uma estratégia para mim tocar os corações. Deus, me dá a casa certa para mim poder acessar e levar a tua palavra. Sabe, e a gente está aprendendo algo novo recentemente sobre apologética, e eu confesso que eu ouvi às vezes o pastor Diego falar essa palavra, e para mim era até um absurdo, assim, apologética, o que será que é, né? E aí quando a gente vai entender que a apologética nada mais é do que a defesa da fé, eu falava, a defesa da fé é tipo assim, né? Vou fazer um Kamehameha para me defender a fé, alguma coisa assim, né? Quando eu for num debate eu vou quebrar tudo. Mas não, querida, a gente tem aprendido, e o pastor e quem já fez teologia vai saber mais do que eu sobre isso, que a apologética nada mais é do que você compreender em um viés racional, para você poder acessar as pessoas, e aí sim, você levar o evangelho de boas novas. Então, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque como a gente está nessa sessão, nessa era agora de mensagens a respeito disso, eu quero que você ore ao Senhor. Eu falo assim, Senhor, eu ainda não fiz, e não sei se eu vou fazer a tal da apologética que o Fabiano falou, mas eu quero que você ore para o Senhor te dar a estratégia em como ganhar o coração das pessoas primeiro, para depois que ela abrir o coração, você falar do amor de Deus. Sabe, porque senão dá a impressão que a gente está sempre competindo, que a gente está sempre talvez denegrindo a crença ou a prática daquela pessoa. E a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela serve para exortar em amor, para confortar e para consolar. Querido, assim, não adianta você chegar com o pé no peito, você tem que ganhar o coração das pessoas. E para isso agora a gente vai avançar um pouquinho. Eu quero falar para você que enquanto o Senhor estava ministrando meu coração, né, eu fui estudar um pouquinho mais, e quando a gente entende de que as boas novas, né, ou a boa notícia, ela começou até lá, quando o anjo apareceu para Zacarias, falando, né, da vinda de João Batista, que ele viria trazer que o anjo estava ali para trazer as boas novas. Então, quando a gente começa a olhar para essas circunstâncias de forma cronológica, a gente vê que o anjo foi lá e falou isso. Aí depois, quando João Batista, ele cresceu, ele foi pregando sobre aquele que viria, ele não era nem apto a desatar as sandálias, né? A gente começa a entender o que vem acontecendo, e aí por diante, aí a gente chega nesse texto. Depois que João batizou Jesus, o Espírito e a unção de Deus repousaram sobre ele. Nós estamos falando de Jesus, tá? Então vamos lá, depois que João batizou Jesus, o Espírito e a unção de Deus repousaram sobre ele. Lá em Lucas 4,18 nos diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, isso é Jesus falando, tá? Está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Querido, quando a gente entende que aqui começa algo, vamos falar assim, de uma forma até mais esmiuçada sobre o que são as boas novas, o que é o reino de Deus e o que é o evangelho, a gente vê aqui, a gente continua vendo o que Jesus ainda veio fazer, e para proclamar o evangelho de Deus, Marcos 14,15 nos diz assim, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o quê? O evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede aonde? Dava para encerrar aqui a mensagem, né, pastor? Queridos, a mensagem do Senhor, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, como dizia o Billy Graham. E olha aqui o que Jesus está falando, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E se a gente entende que quando Jesus veio, que Ele veio para estabelecer o reino dEle, a gente vai ler no próximo slide o que vai acontecer. O evangelho que Jesus proclamou concentrava-se no reino de Deus. Em Lucas 17, 20 e 21 nos diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Eu vou repetir, mas eu vou mudar aqui a pessoa. O reino de Deus está entre nós. Se a gente tem a convicção de que Jesus veio para estabelecer o reino, e a gente está cooperando com o reino já está entre nós. Sabe, querido, mas eu acho que às vezes a gente tem amnésia. A gente tem amnésia daquilo que Jesus fez, de quem nós somos no Senhor, de que o Espírito de Deus habita em nós. Sabe, e às vezes, como o pastor Diego fala, a gente tem que ter um banho de consciência.
Sabe, e às vezes as pessoas têm o costume de falar que eu pego pesado, né? Tem gente que vai ministrar célula depois, quando pega a lâmpada, assim, nossa, pegou pesado, bateu muito. Mas, querido, não tem como ser diferente. Sabe, na Bíblia tem um versículo que fala assim, que há muitos doentes, até mesmo muitos que dormem, e parece que tem gente que está dormindo, porque a palavra de Deus tem sido ministrada aos nossos corações. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, mas eu não sei o que está faltando, por isso que eu falei no começo dessa palavra. Se você está esperando algo sobrenatural, quero te dizer, isso faz parte das boas notícias, já aconteceu. Sabe, querido, se você ainda está esperando uma palavra rema, essa é a palavra rema, vai, mas vai com força, porque é o Senhor que nos revigora, Ele que tem nos dado bom ânimo, sabe, e às vezes a gente fala, mas eu não estou pronto, eu também não estou, eu só estou disposto e disponível. Sabe, se tem uma coisa que eu ouvi por diversas vezes do pastor Diego, quando a gente vai falar sobre a liderança de células, sobre a supervisão, sabe, de alguém para servir, primeira coisa que o pastor fala, muito mais do que a pessoa ser capacitada, ela tem que ser disponível, além de um coração ensinável, porque a pessoa que ela é de fato disposta e disponível, ela se permite ter esse coração ensinável. E se vocês estão aqui hoje, eu creio que vocês são esses que têm o coração ensinável, de verdade, querido, porque eu sei que você não ia sair da sua casa, talvez para assistir uma grande programação da TV brasileira, que eu nem sei o que passa mais, para vir aqui, ouvir uma palavra. Eu sei que se você está aqui nessa noite, porque você tem sede da palavra de Deus, sabe, se você tem sede, é aqui que tem essa fonte que não vai acabar nunca, sabe, porque a palavra de Deus, ela é viva, sabe, só que aí, assim como o pastor Diego também já pregou, a gente tem que estimular essa fome e essa sede, sabe, a sede pela presença e a fome pela palavra, é algo que a gente tem que estimular diariamente, sabe como? O fariseu do devocional, vai falar de novo, pelo devocional. Sabe aquele negócio que o povo fala, quando você começa a correr, você pega gosto, vira hábito, é a mesma coisa, o hábito só vira hábito depois de disciplina, e fazer devocional não é diferente. Você pode perguntar ao pastor Diego, para o pastor Esther aqui, sei lá, que o Billy Graham não está mais vivo, né? Mas pergunta para o bispo JB, o pastor Davi, se todo dia você fala, uau, devocional, uhul! Mano, tem dia que você fala, Deus, me dá uns minutinhos, está difícil hoje, está pesado. Só que o dia que você faz assim, sabe o que acontece? O inimigo vem e dá uma rasteirinha. Por quê? Porque você não vai lá e não se reveste da armadura de Deus, não veste a couraça, que a pastora Esther logo vai pregar essa série de mensagens sobre a armadura, sabe? E se a gente não compreende que o que a gente tem que fazer, somos somente nós que temos que fazer, a gente vai continuar levando rasteira do inimigo, sabe, querido? E essa palavra que você talvez está esperando, é essa palavra dessa noite, da gente entender a necessidade e a importância da gente falar, Deus, eu estou aqui, eu quero fazer. Só que às vezes a gente também tem hora que se perde, né? E eu já vivi isso em algumas circunstâncias, onde às vezes a gente sai de um sermão, e tudo bem, as pessoas falam, uau, que palavra incrível, e eu lembro que uma vez a gente recebeu uma palavra falando sobre isso, cuida dos elogios, e tudo bem, é lícito honrar os pastores depois de uma palavra, só que até algo que o Senhor tem nos dado discernimento, é da gente poder olhar com isso com moderação, sabe por quê? Porque tem um negócio dentro da gente, que chama ego, que se a gente não cuidar, misericórdia, a gente fala, eu já sou o top, o sangue de Jesus tem poder, e eu estou aqui para falar para vocês o que eu faço todo dia para combater isso, todo dia de manhã, quando eu vou orar no chuveiro, e não se escandalizem, porque eu oro no chuveiro mesmo, tomando banho, eu fico de joelho e falo, Deus, eu estou aqui, para lembrar meu coração, minha alma, minha mente e meu espírito, de quem o Senhor é na minha vida, e eu estou aqui também de joelho, porque eu sei que esse é o lugar que eu preciso estar, reconhecendo a minha pequenez e a grandeza do Senhor, e a minha dependência, sabe, querido, porque daí quando a gente fala e a gente assume isso diante do Senhor, Ele fala assim, opa, então agora deixa com o Pai, sabe, uma vez eu lendo o livro do John Bevere, ele falou sobre isso, eu falei isso hoje de manhã também, a primeira vez que ele foi pregar, primeira vez, estava a esposa dele e a amiga da esposa, e elas dormiram, a esposa dormiu de babá, beleza, depois de muito tempo de ministério, ele foi lá mexer nas bugigangas e achou a gravação dessa palavra, rapaz, a hora que ele viu aquilo, a hora que ele foi pegar para estragar a fita cassete, o papai do céu falou, não, pode parar, bonitão, você vai deixar para você se lembrar o quanto ruim você é, se meu espírito não estiver com você,
Sabe, querido, isso é para a gente cuidar do nosso coração, porque na Bíblia quando fala que não é para a gente confiar no homem, não é que eu não posso confiar no meu cunhado, eu não posso confiar em mim mesmo, porque o meu coração que é enganoso. Sabe, querido, e esse é o lugar que a gente tem que estar para a gente começar a iniciar essa safra de boas novas. A gente tem que cuidar do nosso coração, porque por mais que você saiba um monte de versículos, você já leu a Bíblia 10, 15, 20 vezes, querido, se você não entender que você tem que viver na dependência do Senhor, de nada vai valer. Se bem que por mais que a gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia, mas talvez você pode ganhar a pessoa mais rápido do que você imagina, quando você tem uma vida com Deus. Sabe, que às vezes você vai estar falando de boas notícias, só que se você não estiver vivendo essas boas notícias de forma literal, a pessoa vai falar lá, ó, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Eu falei hoje de manhã também, hoje o nosso desafio como pais, de instruir as crianças, assim como tem o versículo, instrui a criança no caminho que deve andar. Não é assim, filho, ó, corre lá ó, naquela via, não, corre lá no guardrail, né, pastor? Não, enquanto eu estou caminhando, eu vou falando, Gustavo, Marina, caminha com o pai aqui. E é isso que você vai fazer quando você for levar as boas notícias, porque você está no caminho, porque senão não faz sentido. E voltando aqui para o texto, após a ressurreição de Cristo, o evangelho foi pregado por quem? Por aqueles que testemunharam a sua vida, como em Atos 5,32, que diz assim, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem, mas não para por aí, lá ainda em Atos 5,42 nos diz assim, e todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O que é anunciar Jesus Cristo? É o evangelho, são as boas novas. Sabe, querido, e se a gente está lendo sobre isso lá no livro de Atos, onde tem vários relatos do que eles fizeram em nome do Senhor, sabe, a gente tem que falar, Deus, eu quero ser um desses. Por mais que talvez você não vai estar escrito aí, né, em alguns livros, né, como os apóstolos, os discípulos e tudo mais, mas querido, eu quero chegar no céu, no dia de estar diante do Senhor e falar, vem para o gozo do teu Senhor, porque você é um servo bom e fiel. E sabe como que a gente vai ser de fato recepcionado dessa forma? Quando a gente fizer aquilo de fato que Deus delegou para a gente fazer. E não ficar terciarizando, colocar responsabilidade para outras pessoas. Sabe, querido? E de verdade, quando eu vou com profundidade na palavra de Deus para estudar exatamente sobre o que os heróis da fé passaram, para isso estar relatado hoje na palavra, gente, isso serve para a gente hoje. Isso tem que fazer a gente se levantar da cadeira e falar, Deus, eu vou fazer. Sabe, por isso que eu volto a falar para você, se você estava esperando algo, o algo é hoje. O algo é você assumir a responsabilidade como um sacerdote do seu lar, como uma mulher sábia, de falar, Deus, chega. A partir de hoje tudo vai ser diferente em nome de Jesus. Sabe, querido, porque senão a gente vai continuar no mais do mesmo e não faz sentido. E eu quero falar para vocês que o evangelho, ele continua sendo uma boa notícia, porque nele encontramos a promessa de Deus de perdão do pecado, sabe, João testificou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe, e hoje de manhã eu estava lembrando sobre isso, eu confesso que a gente falou hoje do Festa Genuína, né, e olhando para a galera toda fantasiada de texano, e hoje de manhã eu falei sobre isso, eu já fui vida torta, porque como todo filho de crente, crentinho não é coisa nenhuma, a não ser que a gente faça um bom trabalho, né? Mas hoje em dia a gente corre um sério risco, de se você não trazer seu filho para a célula, para a igreja, não ministrar o coração dele, é fácil de perder. E eu cresci num lar que era bem rigoroso, sabe, e eu quis tentar sorte, eu quis conhecer o outro lado da moeda, e eu paguei um preço muito caro. Sabe, eu confesso que eu lembro de vezes que às vezes eu voltava, né, eu sei que tem alguns aqui da minha idade, que já me conhecem de muito tempo atrás, eu voltando de uma boate country de Londrina, chamava Kawali, e eu lembro nitidamente, mas eu falo isso com pesar, eu voltando com o vidro aberto, bêbado, chapado, e eu ainda tinha a coragem de falar, Deus, tem misericórdia da minha vida, e deixa eu chegar em casa, e eu chegava em casa, sabe o que tinha? Dona Marlene, essa que está me ouvindo agora, estava orando por mim. Sabe, querido, e se você está aqui hoje, eu quero dizer que você é fruto de alguém que está orando por você. Sabe, você que tem os líderes de células, saiba que eles oram por vocês, eles pagam um preço alto de jejum e oração.
E por mais que eu cresci num lar cristão, e talvez eu entreguei minha vida para Jesus aos 12, aos 13, essa palavra sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele só foi entrar aqui de forma racional no meu coração, talvez depois de idade bem avançada, onde eu falei, Deus, a partir de hoje chega. Se eu reconheço que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e se o Senhor morreu justamente para me remir de todos esses pecados, chega. Eu vou dar um basta, e agora, assim como a Janaína pregou alguns dias atrás, eu preciso corresponder àquilo que o Senhor fez pela minha vida. Sabe, querido, e quando eu olho para aquilo que eu vivi, e hoje eu olho para os jovens e adolescentes dessa igreja, eu falo, gente, glória a Deus, porque hoje eles têm líderes instruindo, e eu na minha adolescência, eu talvez não tive essa oportunidade. E eu quero falar para você que você adulto que está aqui nessa casa, e que ainda não está vinculado a uma célula, eu quero convidar você, procure uma célula. Sabe, porque aquilo que o pastor falou ontem lá na festa, sobre a comunhão que cura, é isso. Sabe, a gente na reunião de liderança, o pastor ministrou os nossos corações sobre prestar contas. Sabe, se a gente não presta conta para alguém, a gente está sempre devendo para alguém. Sabe, porque assim, se você caminha com alguém, e tem uma máxima de algum mentor, algum coach, que fala que se a gente de fato é a média das 5 pessoas que caminham com a gente vai se tornar algo bem parecido. E talvez hoje a gente tenha que ter sim alguém para mentorear a gente, que a gente aqui fala que é um líder de célula. Você também tem que começar a liderar alguém, você tem que cuidar de alguém, sabe? E aí a gente começa a olhar o que acontece à nossa volta, e a gente olha para o nosso líder de célula, para alguém, algum irmão de caminhada cristã, que esse é o teu irmão de armas, onde você vai se confessar, você vai falar, mano, ora comigo, eu estou precisando, porque os outros 2, dessa média dos 5, você não precisa ir atrás, porque eles vêm, que é o arroz de festa, que tudo, ou senão aquele que só vem para te sugar a tua energia, só para vomitar problema, mas ele não quer nem que você ore por ele, porque ele não dá nenhuma chance de você ministrar o coração. Então, quando a gente começa a entender essa atmosfera de cuidado, de amor, de instrução para os jovens, adolescentes, para os kids, para nós como adultos, a gente entende que o melhor lugar para a gente estar é na igreja, é na célula, sabe? Porque como a gente leu aqui, o evangelho ele continua sendo a boa notícia em todo o tempo, querido. Sabe, aqui a gente ouve isso em todo o tempo. Por quê? Porque a gente tem que estar preparado para poder sair e falar. Porque senão, de novo, a gente vai continuar sempre falando as mesmas coisas, e a palavra do Senhor, ela é viva, sabe, e uma coisa que me chama muita atenção, é quando a gente lê na palavra, onde fala que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias a cada manhã, e sabe por que ela se renova? Porque amanhã você vai ter a oportunidade de semear as boas novas que você não semeou hoje, sabe, querido, e você tem que fazer uso dessa oportunidade, sabe, de fato, o que eu tenho mais falado é o senso de urgência. Eu falo que a minha indignação hoje é ver o que está acontecendo nesse mundo corrompido lá fora. Eu falei para vocês, eu não acompanho TV, não sei muito o que está rolando, mas na internet às vezes a gente pensa alguma coisa. Diz que foi um escárnio, uma blasfêmia, a abertura das Olimpíadas, Mas é isso, querido, sabe o que esse povo está precisando? Ouvir boas notícias. Mas como que vão ouvir? Como diz naquele versículo, se não tem quem pregue. Como que vão pregar se não for enviado? Você entende que tudo isso que está acontecendo também é responsabilidade de nós cristãos? Porque a gente fala, não, mas isso é secular, esporte, arte, cultura, política, educação. Não, querido, tudo isso é espiritual. Tudo isso é algo que era para a gente estar fazendo e fazendo com excelência. Mas durante muito tempo a igreja ficou só ela brincando de ser um clubinho cristão, e o que a gente fez? A gente deu lugar para a esquerda, para o comunismo, para o diabo ir fazer a festa, mas ele está vencido em nome de Jesus. Sabe por quê? Ele tenta roubar a tua paz, ele tenta roubar o teu propósito, mas ele sabe que talvez ele pode até te distrair, mas ele não vai roubar, porque o Senhor nos garante a vitória, sabe? Se a gente crê nesse Deus, ele merece um aleluia, um glória a Deus, amém? Sabe, querido, e isso tem que queimar nos nossos corações. O apóstolo Paulo, ele assumiu 3 posturas importantes em relação ao evangelho. Sabe, se a gente olhar para isso com seriedade, se a gente fala, cara, eu preciso ser desse jeito, eu sou um devedor, eu estou pronto para anunciá-lo, e eu não me envergonho, sabe, lá em Romanos 1, 14, 16, nos diz assim, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes,
Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E eu fiz questão de colocar no 17, que o Senhor ministrou muito no meu coração, porque no evangelho é revelado, sabe o que? A justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é o quê? Pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé, querido. Sabe, se a gente não voltar para aquele versículo que o pastor também ministrou para a gente recentemente, onde a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia não vai passar de um item da nossa residência aberto no Salmo 23, 91, não sei qual que você usa aí como amuleto, não sei, mas isso é uma vergonha, querido. Se pelo menos estiver aberto todo dia, você passar e ler, amém. Mas se não, fecha para não estragar. Mas abre ele todo dia na presença de Deus e rasga o teu coração. Fala, Senhor, eu quero aqui, eu quero receber do Senhor. Sabe, e por isso que eu falo, a minha indignação é ver a nossa sociedade sendo corrompida, as pessoas indo para o inferno a passos largos, sabe, e eu compartilhei isso hoje pela manhã também. Durante muito tempo, falei assim, não, uma hora eu vou começar a gravar uns vídeos, eu quero evangelizar, e sempre protelando, não, a hora que eu comprar uns ring light bom, eu vou fazer, não, a hora que eu trocar o celular, eu vou fazer. E querida, a gente estava aqui há pouco tempo, eu lembro como se fosse hoje, eu estava ali onde o Andinho está, ali no balcão do SG, e eu estava com uma suspeita de Covid, e o Senhor começou a ministrar o meu coração, eu acho que era um turno de oração até, alguma coisa assim, e eu falava, Deus, então, né, eu preciso fazer, e o Senhor falou assim, quando? Agora não tem mais desculpa do ring light, não tem desculpa do celular, qual que é a desculpa? Eu falei, Deus, mas eu estou meio doente, né? Ele falou, você vai esperar o quê, morrer? Eu falei, Deus, é amanhã então. O Senhor só espera eu chegar em casa, tomar um banho e dormir, amanhã cedo eu já vou gravar. E aí que eu comecei a gravar. Sabe, querido, e quando a gente olha para isso, e eu lembro que na época eu até fiz questão de colocar no YouTube, e no Instagram eu até preciso corrigir, né, porque agora virou a conversa. Eu falo assim, eu não sou pastor, eu não sou coach, eu só sou inconformado com pessoas caminhando para o inferno a passos largos. Eu continuo sendo coach, mas hoje, pela misericórdia de Deus, a gente tem ajudado o pastor Diego a pastorear os jovens e adolescentes, então eu tenho que mudar isso no meu perfil, me lembro, tá? Mas por quê? Porque a minha inconformidade em ver as pessoas indo para o inferno, alguns amigos meus morrendo em acidente, amigos da faculdade, que eu não fiz uso de uma boa oportunidade de ministrar o coração dele. Sabe, querido, é esse senso de urgência que tem que queimar em mim e você. E hoje de manhã eu também compartilhei isso. Eu lembro que durante um tempo, né, logo que eu entrei na cela do pastor Diego, e aí depois quando eu assumi a cela dele lá na casa do Bruno, eu orava, Deus, me dá uns homens mais loucos assim, igual eu, para poder queimar pelo evangelho. Né, e à medida que vocês vieram para essa casa, à medida que esses homens foram crescendo, se desenvolvendo, eu falei, Deus, obrigado porque o Senhor ouviu minha oração. E hoje eu vejo essa igreja sedenta pela palavra. Sabe, eu vejo homens, mulheres de Deus, jovens queimando por esse evangelho que nós estamos falando. Sabe, querido, é por isso que a gente tem visto a nossa igreja na cidade de Arapongas avançando. Olha como é que está a situação dessas cadeiras. Olha, a Linara está quase lá na porta, glória a Deus por isso. Não porque você está lá na porta, mas porque a igreja está crescendo. Sabe, tudo isso que o pastor veio falando da nossa evolução, conquistamos o nosso CNPJ, a nossa independência financeira. Gente, glória a Deus. Esses são os novos estágios, a nova estação da nossa igreja de Arapongas. Só que isso não se limita só a CNPJ e parede onde as cadeiras não cabem mais. Diz respeito a você sair daqui hoje, e se você for comer um lanche, você já vai ministrar o chapeiro. É você buscar, sei lá, uma lanche no drive-thru e falar, pelo menos um Deus te abençoe. Você entende que a palavra ela tem que trazer algum efeito. Senão é mais do mesmo, queridos. E aqui quando a gente olha para essas três posturas que o apóstolo Paulo ele reconhece, a gente tem que compreender que nós somos devedores porque Deus nos confiou esse tesouro, e nós não podemos retê-lo apenas para nós, precisamos ser mordomos fiéis na entrega dessa mensagem salvadora. É aquilo que eu falei, sabe, que eu compartilhei isso hoje de manhã. Eu sou de uma época que, se você achasse, na época a gente não pesquisava na internet, né? Às vezes você ia numa loja toda bacana lá e comprava um tênis barato, você não contava para ninguém que você tinha pagado barato. Você só guardava para você, né?
Hoje não, hoje a gente está num meio maduro, onde a gente fala, mano, você quer comprar um carro bom, barato, vai lá naquele estacionamento daquele irmão querido, e hoje de manhã ainda até citei o Bruno, e eu não estou aqui puxando o saco e nem fazendo merchan, é porque esse cara foi uma bênção na minha vida. Brunão, você também é a resposta de Deus para essa casa, viu, querido? Porque eu sei que você tem abençoado muitos irmãos aqui. Então, sabe, quando a gente começa a compartilhar aquilo que é bom para mim, é bom para aqueles que estão caminhando com a gente, de fato a gente começa a entender que a gente não pode ser egoísta. Não tem a ver só comigo, porque não sei se você lembra aquela oração que vocês fazem às vezes até como um mantra, sabe aquele do Pai Nosso? Então, o Pai não é só teu, o Pai é nosso. Então, é aí que a gente tem que levar isso como responsabilidade, para de ser egoísta. O reino de Deus é para todos nós, e nós já vamos falar disso também. Devemos estar prontos a anunciar o Evangelho em todo tempo e em todo lugar, e a todas as pessoas, de todas as formas legítimas, usando todos os recursos disponíveis. Hoje de manhã também falei sobre isso. E eu fico pensando, assim como, e foi legal porque o pastor Diego falou isso agora há pouco, imagine Abraão fazendo Pix, passando cartão, imagina que doideira, mas hoje a gente tem visto aí que pela inteligência artificial, a galera está fazendo umas selfies dos apóstolos, aí acho muito legal isso, acho incrível, mas hoje aquilo que eu falei, às vezes você está na internet só ostentando o bem bom, sabe, gerando inveja naqueles que não são tratados. Não, aqui está falando todos os recursos disponíveis, e o teu recurso disponível é a tua voz, é a tua maneira articulada de ser, é teu jeito descolado, ou talvez introspectivo, porque Deus fez você desse jeito como você é, sabe, querido? Então esse é um dos recursos que Deus colocou em você, para você cooperar com a expansão do reino. Mas lembra que você tem um Facebook, um Instagram, um TikTok, mais um monte, sei lá, de coisas que tem hoje aí, usa para o reino, querido. Em vez de fazer uma foto fazendo biquinho, beicinho, sangue de Jesus tem poder sobre essas questões, sabe, mano, posta um versículo, os caras, talvez os brutão aí, que estão tudo trincado, shapeinho trincado, mano, posta um versículo, sabe, querido, a gente tem que entender que a maneira da gente cooperar também é assim, a gente viu tantas igrejas que foram desfeitas em meio à pandemia, porque se recusaram a se dobrar à modernidade, de ir para o YouTube, de ir para os Reels, para as lives, enfim, glória a Deus, porque o pastor Diego falou, não, nós não só vamos entrar nessa, porque nós vamos permanecer nessa, e é por isso que hoje minha mãe está sendo abençoada lá, porque ela está ouvindo, sabe, querido, e a gente tem que entender que Deus nos deu uma mente criativa incrível, e a gente acessa, sabe por quê? Por causa da graça. Então, mano, de verdade, mulherada, em vez de ficar fazendo as mais diversas poses aí, no Instagram, no Facebook, os homens aí, em vez de ficar mostrando o bíceps e o tríceps, gente, de verdade, aproveite esse tempo para evangelizar, sabe, plante a semente, leve boas novas, sabe, a gente tem que compreender tudo aquilo que a igreja tem postado, compartilhe, eu não estou falando aqui porque a igreja precisa de like, capaz que a igreja, nós não estamos querendo monetizar no Instagram, no YouTube, porque eu nem sei se hoje pode, os ministérios nem sei se estão podendo mais, porque agora não pode nada, mas querido, a gente não está preocupado com like, a gente está preocupado em semear a palavra, a nossa preocupação, intenção e prioridade é fazer com que o evangelho, ele chegue aos lugares mais distantes possíveis. Eu vi o Gustavo aqui agora, eu não sei onde ele está, acho que ele está servindo, está lá dentro, fiquei feliz demais de ver ele aqui, eu estava com saudade desse cara, ele estava numa missão, e ele foi lá aprender bastante coisa para compartilhar com a gente instruir os nossos jovens também, glória a Deus, porque o pastor Diego enviou ele também, foi debaixo de bênção do nosso pastor, sabe, que a nossa igreja, se tem uma coisa que ela se preocupa, é com o zelo, por amar as pessoas, e pelo ensino e a instrução, sabe, querido, e se você de fato levar isso a sério, com responsabilidade, tudo aquilo que o pastor Diego, o pastor Esther posta e compartilha, a igreja devora aquilo. Se você está com preguiça de ir lá escolher um versículo, pega tudo que está pronto, mas use com sabedoria, mas leia e coloque em prática, sabe, não, beleza, já fiz meu devocional, aquele versículo que o pastor Diego mandou no grupo já está lido. Querido, tem que ter vida com Deus, senão não faz sentido. E a outra postura é, não podemos nos envergonhar dessa mais importante mensagem, a boa nova de que Deus nos amou e enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olhando para esse texto, eu confesso que ontem eu fiquei muito mexido, e eu li, reli, escrevi, eu falei, é isso mesmo? E eu não estou falando que esse texto é de minha autoria não, tá? Eu fui orar, e eu olhei bastante coisa, e eu vi que isso fazia muito sentido para estar aqui. Qual é a exigência do Evangelho?
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Presta atenção nessa parte, todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo, ele oferece a salvação a todos, sem acepção, mas não a todos sem exceção. E talvez vai parecer que eu estou igual a Dilma aqui, falando uma coisa que você não está entendendo, mas nós já vamos chegar lá. Presta atenção, é a todos sem acepção. Então eu não vou escolher você sim, você não. Não, é para todos sem acepção, mas não a todos sem exceção, porque tem essa limitação. E a limitação imposta é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele, entendeu? Entendeu ou não? Tem que repetir? Tem que crer, querido. Sabe, se a gente não entende esse versículo que fala, Deus amou o mundo e tal, mas que deu para aquele que crê, querido, como que o justo vai viver pela fé? Você não está nem crendo naquilo que aconteceu, naquilo que Deus fez. Tem algo errado com a gente. Sabe, e às vezes você fala, não, beleza, entendi, passa amanhã. Não, querido, não faz isso não. Não deixa passar essa oportunidade dessa mensagem e entrar aqui de forma racional e ganhar teu coração. Para, como eu te falei, você sai daqui e já começar a semear a palavra. E sabe, a gente está falando de um tempo de preparo para o envio nas casas, para levar as boas notícias. Mas não espere esse tempo não. Já prega para o teu pai, para tua mãe, para tua avó, para o vizinho, para o teu patrão, para todo mundo a partir de hoje, querido. Porque já pensou, se Deus volta amanhã? Jesus volta amanhã, e aí? Mas peraí, figas, estou no pique aqui, ó. Eu estou no pique, então estou descansando, eu vou fazer outro dia. Não, queridão, é já, é para agora. E sabendo que o Evangelho ele é a melhor notícia vindo do céu da parte do próprio Deus acerca da salvação eterna em Cristo Jesus, oferecendo-nos redenção, remissão de pecados e vida eterna, a gente tem que tomar duas atitudes. E sabe, querido, quando a gente, falando agora dessas duas atitudes, a gente fala assim, cara, a gente tem que olhar para o Senhor com responsabilidade, com zelo e temor. Eu sempre costumo falar isso, né? Na época dos reis, na época dos faraós, talvez você deva ter assistido alguns filmes já falando sobre isso, a maior alegria do servo era quando o rei estalava o dedo, ou batia a palminha para o servo ir lá servir, ou com a água, ou com a comida, ou para abanar lá com o catavento, lá com o leque, não sei. Cara, e a gente não vive assim quando o Senhor nos chama a pregar o Evangelho. Porque aquilo que eu falei, o Senhor não precisa de nós. Lembra que Ele usou a jumenta lá de Balaão, né? Cara, eu falo, Deus, se eu sirvo até para ser um jumento, amém. Mas querido, de verdade, o Senhor fez de forma maravilhosa, sabe? Você sabe falar, você consegue se locomover. Então use todos esses atributos para o reino, sabe? E às vezes a gente fica nessa angústia, não, quando acontecer, quando eu me formar, o pastor Diego sempre usa essa expressão, né? Quando eu arrumar um novo emprego, depois que eu me casar, depois que eu tiver minha casa própria, o sangue de Jesus tem poder. Gente, de verdade, não fica querendo colocar limite naquilo que Deus quer fazer, sabe? Eu vou dar mais um spoiler de uma coisa que eu vou compartilhar com os jovens, mas tem um texto que o Senhor tem me chamado muita atenção. Lá na palavra, quando a gente lê sobre a viúva, que estava toda cheia de dívidas, e aí até os filhos já iam né, para os finalmente lá, troco da dívida, enfim. E aí o que aconteceu? Ela foi falar com o profeta falou, vai lá, chega nos vizinhos, bate palminha, pega as vasilhinhas que tiver, pega o teu azeite, tora o pau de vender e você vai viver a vida que você tem para viver. O que aconteceu? Exatamente assim, não foi? Foi lá, presta para mim uma latinha, um jarro, não sei, um bule. Beleza, deve ter pego pra caramba, né? Mas sabe o que é o pior de tudo, querido? É uma coisa que o Senhor tem me chamado muita atenção, eu quero compartilhar isso com você. Talvez você fale assim, cara, ele saiu de um texto, né, e foi para uma outra coisa diferente, você já vai entender aquilo que o Senhor tem para mim, para você. Porque daí quando, em determinado momento, a mãe fala para o filho, dá mais um jarro. O filho fala, mãe, acabou. E para mim isso é algo sobrenatural, onde a gente lê na palavra que o azeite parou de jorrar. Porque as vasilhas se acabaram. Não é que o azeite acabou. Querido, isso tem que fazer sentido para mim e para você nessa noite. O Senhor quer dispensar muito mais sobre a tua vida. Mas depende do nível tua de entrega. Sabe, depende daquilo que você está disposto a fazer pela obra. Sabe, querido, porque às vezes a gente fica, não, espera isso acontecer, espera mais uma coisa, mais um dia. Sabe, uma coisa que hoje de manhã, eu estava
orando, e eu estava assim, Deus, Janaína fica falando, né, que eu estou louco, que eu estou pirado, eu sei que eu vou ter que me tratar mesmo, que eu não estou batendo bem, mas Deus, não deixa eu subir no altar e passar vergonha, não deixa eu me perder nas palavras, de verdade, estou confessando, abrindo meu coração, eu estava aqui, orando e me derramando no Senhor, e a hora que o louvor começou a cantar, tu não me deixarás, jamais. Eu falei, Deus, então eu vou subir rasgando, porque eu sei que o Senhor tem algo para falar com esse povo, não é possível, o tanto que Deus me incomodou na madrugada, e já faz semanas que eu tenho buscado no Senhor, querido, de verdade, não é por acaso que você está aqui nessa noite, sabe, essa palavra, do mesmo jeito que ela veio para mim, como um punch de cima para baixo, tem que acontecer isso com você, querido, e sabe, talvez você está falando, mas está pegando pesado, hein, sabe por quê, querido, eu falei isso hoje de manhã, eu li isso, também me deixou muito incomodado. Deus não pega leve com a gente, porque Jesus pagou um preço muito pesado por mim e por você. Mano, você acha que aquela cruz era levinha? Mas de jeito nenhum, para nós carregar uma das caixas de som que a Simone abençoou a gente na festa ontem, a gente estava em 2, 3, e eu, graças a Deus, não precisei fazer força nessa, né? Mas os caras estavam em 2, 3, 4, penaram. Querido, imagina se levar uma cruz, com todo o meu pecado e o seu e de mais toda a humanidade. Mano, se isso não cortar teu coração, eu posso me esvair em lágrimas aqui e não vai fazer sentido. Porque esse é o tipo de coisa que mexe comigo. A responsabilidade de compreender a expressão de amor de Deus por mim e por você, não pode passar em branco. E o que a gente tem visto às vezes é isso, são as pessoas apáticas daquilo que está acontecendo. Sabe, talvez tenha algum amigo teu doente, enfermo, tem alguém passando por uma crise no casamento, um problema financeiro, e você fala, ele que se vire, ele está talvez colhendo o que ele plantou, tudo bem até se está acontecendo isso, mas você pode ser alguém para levar uma mensagem de paz e amor e esperança, sabe, querido, porque tem também aqueles que não estão colhendo o que plantaram, mas estão vivendo um tempo onde Deus separou, não, você vai viver esse tempo, assim como Jesus foi levado ao deserto, para ser provado, sabe, às vezes o Senhor nos tira de uma situação confortável, porque Ele quer nos colocar à prova, mas sabe o que é o mais legal de tudo isso? Ele não dá nada além daquilo que a gente não pode suportar, nem a tentação que vem para a gente é essa que tipo, não, dessa eu não passo, porque Ele vai prover um escape, mas para isso depende de um posicionamento meu e teu, e eu queria convidar o louvor para subir, sabe, queridos, e quando eu olho para todo esse sacrifício de Jesus na cruz, eu falo, Senhor, não é possível que essa sociedade nossa, né, e hoje eu ainda falei sobre isso de manhã, eu sou da época que a gente estudava, sabe sobre o quê? Mensagem subliminar, e tinha um case de sucesso, que era um vendedor da Coca-Cola, escrito na gravata, trust me, confia em mim, e aquilo fazia as pessoas confiar no cara e comprava quantas quisesse, ou às vezes num frame, um frame é um espaço minúsculo entre uma cena ou outra, em um frame tinha às vezes mensagem subliminar de maldição, e às vezes as crianças ficavam agitadas, as pessoas ficavam tudo loucas e tudo mais, isso é, sei lá, 20 anos atrás, querido, hoje o inimigo está tão, eu não vou falar uma palavra até para não pecar, mas eu não sei nem o que falar, ele está tão descarado, que hoje não tem uma mensagem subliminar, é o que nós falamos, o que aconteceu nessa abertura das Olimpíadas, o que tem acontecido no dia a dia nas escolas, gente, de verdade, e quando eu falo que está acontecendo também, porque a gente às vezes tem dado lado, é porque a gente não tem se posicionado como servo do Deus Todo-Poderoso, sabe, porque parece que a ficha não caiu sobre o amor de Deus sobre a minha vida, e agora está na hora de eu derramar sobre os outros, sabe, queridos, por isso que eu queria de verdade convidar você a refletir sobre isso, sabe, às vezes a gente fica, e essa é a palavra que vem à minha mente, esperando algo sobrenatural, sabe, tem uma charge que ilustra muito isso, né, o cara tá, sei lá, num monte bem alto, esperando um socorro, e aí vem o barquinho e nada, vem o bote salva-vida nada, vem o navio, vem helicóptero, vem avião e nada, e o cara não se liga, está esperando não sei mais o que, sabe, e a gente vê que às vezes, dentro da igreja, tem pessoas assim, esperando que algo aconteça, não, o dia que eu fizer o curso de líderes, pastor Diego, aí você vai ver, eu vou ganhar apongas para Jesus, essa segunda parte eu chancelo embaixo, você vai ganhar em nome de Jesus, só que eu quero que a primeira parte você mude, não tem que esperar você fazer o curso de liderança não, querido,
Só vai para a palavra. Busca o Senhor em oração. Ele vai te preparar, Ele vai dar sabedoria. Sabe, na Bíblia tem aquele versículo que fala: buscai e me achareis. Sabe, quando me buscar de todo o coração. Querida, a gente sabe onde Deus está. A gente sabe que o Espírito de Deus está aqui. Mano, de verdade, aquele versículo que fala para a gente ir para o quarto no secreto, né? E o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai recompensar. E às vezes você está aí pensando que a recompensa é um carro novo, é uma casa nova, é uma roupa nova. Mano, para de ficar com esse olhar medíocre para essas coisas passageiras. Sabe como que Deus vai te recompensar? Com bom ânimo, com alegria, porque o reino de Deus é isso, é paz, alegria, justiça. Sabe, enquanto a gente ficar refém dessas expectativas do que é visível, sabe, na Bíblia também tem um versículo que fala que tudo aquilo que ele é visível, ele é passageiro, né, mas aquilo que a gente não vê é eterno. Por isso que a gente fala que o melhor investimento é no reino, sabe, e às vezes você acha que quando a gente fala sobre investir no reino, é só dar oferta e dar o dízimo. Isso também é uma bênção, coopera para a expansão, mas querido, investir no reino é você abençoar as vidas com uma palavra de fé, amor, esperança, sabe, é derramar o conhecimento e a sabedoria que você tem recebido aqui dos nossos pastores, a instrução do teu líder de célula. É assim, meu querido, é assim que você investe no reino, sabe, tirando algum tempo do seu dia, para ser uma bênção na vida de uma pessoa que está precisando de um ouvido talvez. Sabe, quando a gente começa a sempre querer cobrar essa conta de Deus, não, mas Deus, o Senhor não fez ainda, então eu não vou fazer. Queridão, quero falar uma coisa para você. A palavra servo significa escravo. Escravo nem argumenta com o Senhor, tipo assim, não, posso, não posso, só obedece. Querida, aqui a gente falou sobre boas novas, boas notícias, a gente falou sobre o reino de Deus, a gente falou sobre o Evangelho. Querido, todo esse pacote, esse combo, diz respeito a viver uma vida de fé e obediência. Então, querido, se você não crê em tudo que tem sido ministrado nesses dias, para o teu coração, e se além de você não crer, você não obedecer, querido, você está fora dessa jornada. Mas eu estou aqui para falar para você, que o Senhor te ama. Se você lembrar do versículo que a gente leu, que Deus nos amou a ponto de dar seu próprio filho. Gente, de verdade, tem que fazer sentido, gente. Eu queria de verdade que você saísse dessa estatística das pessoas apáticas com a palavra de Deus. Sabe, eu queria que você saísse daqui não só com o banho de consciência, ou o peso de responsabilidade de levar a palavra, mas com uma palavra de esperança. Porque se as boas novas serviram para você, ela vai servir para aquele que está caminhando com você. E aí é hora de você escancarar a tua voz e falar para todo mundo quem Deus é na tua vida, aquilo que Ele fez em você. Sabe, alguém veio me perguntar recentemente: Fabiano, agora que você é pastor, como é que vai ficar Xadu, pastor Xadu, Fabiano? Eu falei, não estou nem aí. Eu confesso que eu estava meio que incomodado com essa circunstância, porque tem gente que nem sabe que meu nome é Fabiano Mantovani, Fabianos Mantovani, só me conhece por Xadu, e eu nem me orgulho desse apelido. Mas o Senhor ministrou meu coração. O apelido é o mesmo, mas eu não sou mais o mesmo. O Senhor mudou minha vida, querido. Se Ele mudou a minha, Ele vai mudar a tua. E é o que Ele quer. Ele quer transformar a tua vida, querido. A palavra de Deus, ela tem que gerar transformação diariamente. Na Bíblia, quando fala não vos conformeis com esse mundo, mas fala também sobre a gente renovar a nossa mente. Gente, de verdade, é por isso que eu falo muito do devocional. Mano, é na palavra, é na oração, é essa vida com Deus que vai transformar a tua mente, vai transformar o teu dia a dia. Hoje é domingo, não é mais fim de semana, hoje inicia uma nova semana. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite para começar uma semana diferente.
Sabe, querido, e se a gente compreende essa mensagem, e como eu falei, a gente tem duas atitudes a serem tomadas. E a primeira é recebermos com gratidão pela fé essa gloriosa oferta que o Senhor nos deu. E a segunda é nos comprometermos a proclamar essa mensagem com um senso de urgência no poder do Espírito Santo, querido. Essa palavra que eu coloquei, senso de urgência, isso tem que queimar no teu coração essa noite, querido. Sabe, a gente tem ouvido muito falar sobre, não, beleza, Deus me aceita de qualquer jeito, beleza, Deus te aceita de qualquer jeito. O que Ele não vai aceitar é você permanecer do jeito que você chegou. Porque essa palavra que foi falada essa noite, as boas novas do Evangelho de Cristo, ela tem que sim gerar mudança. Sabe, mudança de mente, mudança de comportamento. Querido, eu queria convidar você a fechar os seus olhos enquanto o louvor vai cantar uma canção. Eu queria que você fizesse uma autoavaliação. Senhor, será que eu estou nessa estatística de conformismo, de comodidade, de apatia com aquilo que a gente está vendo hoje na sociedade? Querido, e se você estiver nesse lugar, eu quero que você repreenda isso em nome de Jesus. Eu quero que você libere palavras falando: Senhor, vem sobre a minha vida, faz algo novo de novo, renova a minha força, renova a minha mente. Deus, me dá bom ânimo, porque eu quero avançar. Cristo, Tu és a minha porção. Trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais teu, e eu não sou mais teu. Essa fome me faz cantar, essa sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar, meu olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar, Jesus. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será o segredo. Tu és a fome, essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, Senhor. És o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar, Jesus. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Amém, aleluia. Queridos, enquanto eu estava aqui orando, o Senhor me trouxe à memória algo que, quando eu fui ministrar aos jovens no GL, falando sobre identidade, o Senhor me deu uma palavra sobre toda mensagem, ela tem que ser cristocêntrica.
nós estamos falando de boas novas, nós estamos falando de reino de Deus, a gente está falando sobre o Evangelho. E tem algumas frases que eu queria ler para você, sobre quem é Deus. E enquanto eu estava orando sobre aquela palavra para os jovens, e o Senhor me incomodou, o Senhor me levou para um louvor do Morada, e ele fala sobre quem Deus é. Querido, de verdade, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou ler agora sobre quem é Deus. Eu, de verdade, eu espero que você, ouvindo quem é Deus, você tenha uma motivação extra para se lançar nesse período de boas notícias. E começa assim: Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o advogado fiel, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o pastor e o bispo das nossas almas, Ele é juiz, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o homem de dores, Ele é a cabeça da igreja, Ele é mestre, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, Ele é a rocha, Ele é o sumo sacerdote, Ele é a porta aberta, a porta fechada, Ele é a tempestade, Ele é o vento forte, Ele é a chuva forte, Ele é tudo em todos, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Messias, Ele é santo, Ele é o mediador, Ele é o amado e mais belo entre milhares, Ele é o carpinteiro e bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o verbo, Ele é a pedra angular, Ele é o salvador, Ele é o servo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é todo poderoso, Ele é o Pai eterno, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o eu sou, Ele é o príncipe da paz, Ele é o noivo, Ele é o unigênito, Ele é o maravilhoso, Ele é Emanuel, Ele é filho de Deus, Ele é a aurora do dia, Ele é o amém, Ele é o Rei dos reis, Ele é o profeta, Ele é o redentor, Ele é a âncora, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ainda, continuando isso, o Brunão Morada, ele ainda lê assim, ele fala: meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente um Deus quis ser menino, e se fez servo de todos os irmãos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, mas o Pai lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade, Príncipe da Paz. E um dia, meus amigos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Deus, Ele é Deus. Querido, é esse Deus que está chamando você. Sai da estatística de apatia, se lança para levar as boas notícias, querido de verdade. Esse é o Deus que está te chamando para receber essa palavra de boas notícias. Como eu falei, tem que entrar aqui de forma racional e deixa o Senhor cuidar do teu coração, e vamos viver algo novo do Senhor, querido. E eu quero convidar você a colocar uma dessas mãos no coração, e a gente vai orar junto. E eu quero que vocês coloquem diante do Senhor e falem: Deus, eu ouvi tanta coisa a teu respeito nessas frases, e eu não posso dizer nenhuma outra resposta a não ser: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Você tem algo que serve em mim, eu quero te servir. Querido, feche seus olhos, a gente vai orar. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Pai, obrigado primeiro pela tua presença. Pai, obrigado pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo, tu tens liberdade nesse lugar. Deus, nós te amamos por quem o Senhor é, mas nós celebramos tudo aquilo que o Senhor já fez. Pai, o sacrifício de Jesus na cruz, o teu plano de salvação, o teu plano de redenção, nós somos gratos ao Senhor por tudo isso, Pai.
Pai querido, mediante a tudo aquilo que a gente leu e a gente ouviu, a nossa resposta continua sendo: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, envia-me, Senhor, porque a gente quer sim cooperar com a expansão do Teu reino. Pai, nesse momento eu repreendo agora em nome de Jesus tudo aquilo que o inimigo tem tentado minar na mente do Seu povo. Pai querido, toda apatia, toda frieza, toda mornidão, nós repreendemos agora, saia em nome de Jesus do meio do Teu povo. Pai querido, nós oramos por cura física, cura mental, cura emocional, nós oramos por libertação, transformação de mente. Pai querido, em nome de Jesus nós declaramos: vem com poder sobre o Teu povo. Pai, faz algo novo de novo. Pai, nós oramos por algo sobrenatural do céu sobre a Tua igreja. Pai, que nesta semana, nós possamos já ouvir testemunho daqueles que já foram, se lançaram para levar as boas notícias. Pai, em nome de Jesus, buscamos no Senhor capacitação, sabedoria, discernimento, nos dê estratégia. Pai, vem com poder sobre as nossas vidas esta noite. Pai, nós oramos, Pai querido, para que o Senhor nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Ó Deus, que Ele continue, Pai querido, apontando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, leva-nos para os nossos lares sob a Tua proteção. Sê conosco, Pai, e faz de novo ao que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, dê o seu melhor. Aleluia. Eu gastarei a vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será. Glória a Deus. Queridos, vão em paz. Que vocês tenham uma ótima semana e que seja de fato uma semana diferente. Toma posse dessa verdade que foi ministrada no seu coração. Deixa Deus fazer algo novo de novo. Mas queridos, antes de você ir embora, então cola ali com o pessoal, leva seu docinho, ajude a contribuir com o GL. E Deus abençoe, querido.